bem? Bom dia! Estamos aqui com o podcast das Pros e eu sou a Kelly Ferreira. Eu sou a Sandra Robre. E eu, Eliane Cássia. E hoje nós vamos falar sobre a evolução da educação, não é, meninas? Sim. Temos muitos assuntos aí para abordar, vamos ver como que a gente vai discorrer aí hoje sobre esse assunto. Acho que a gente devia começar falando da estrutura, o que vocês acham? Olha, em relação à estrutura, a gente percebe bastante mudança, tanto como nós éramos alunos e agora como professores, né? Estando do outro lado. Né? Então a gente tinha uma visão de aluno, aquele professor lá na frente, com aquela lousa verde no fundo. Com aquele avental, né? Avental, escrevendo de giz. Né? E as carteiras, algumas salas de aula com aquelas carteiras duplas, de madeira. Eu estudei assim. Né? Então, eu peguei, eu acho que o final disso. Você é criança. Eu sou um pouco mais nova, né? Eu peguei assim, na mudança daquela carteira de ferro com madeira, que tinha já um negocinho embaixo. Mas algumas ainda tinha de madeira, aquela que você sentava, e algumas que levantava. Mas... Não, na minha oitava série, eu estudei numa escola, que era oitava série, não era oitavo ano, nono ano. Eu estudei numa escola que as carteiras eram duplas de madeira, e eu estudei aquele ano desta forma. Foi a única vez que eu estudei assim. Mas tinha até aquele buraquinho assim, que era mais antigamente para colocar o pote de tinta, de caneta tinteiro. Sério? Só que na minha época eu não usava mais a caneta tinteiro, mas a carteira era antiga. Então a gente nunca sabia para que era aquele buraquinho. E aí depois que eu fui descobrir que aquele buraquinho era para pôr o tubo de tinta da caneta. Interessante. E mas aí, isso quando era evoluiu, dupla? Tinha que sentar o ano todo e a professora que mudava ou não? Não, a professora que continha o poder, né? Então, a gente ela vai falar que sobre isso também, sobre a professora que o determinava senhorio do professorado, né? A professora que determinava o local que você ia sentar e com quem você ia sentar. Puxa vida, então se você quisesse brigou com a coleguinha, que fica problema olhando seu. E se você quisesse sentar com a sua amiga, tinha que se comportar durante a aula para ter garantia da sua amiga ou seu amigo estar do seu lado. Ah, tem isso também, legal. E assim, né, eu acho que a escola antigamente era aquela questão do segurava a carteirinha pro aluno não sair da escola. Você tinha uma carteirinha que era carimbada todos os dias. Então você chegava na escola e entregava a carteirinha, eles carimbavam, presente. No final do dia eles devolviam a carteirinha. Não tinha como cabular. Na verdade não era uma carteirinha, né? Era um livrinho. Era um livrinho. Parecia uma carteira de trabalho. É verdade. Então, e aí assim, hoje eu não vou entrar na aula. Tá, você não entrou, você não tem o carimbo. Você chegava em casa, seus pais olhavam aquilo, não tem o carimbo de presença, já era. Já era, falando que você descobria tá. que você tinha cabulado do lado do muro. Então assim, não, era tipo zero cabular, né, gente? Sim. Eu acho que não a não tinha ser que como você burlar. seja muito corajoso, né? Existiam também os inspetores, né, que circulavam pelos corredores, então não adiantava se esconder no banheiro, porque alguém ia acabar de descobrir. Com certeza, né? E aí depois evoluiu-se um pouco para carteirinha normal, que era tipo um RG, que você dava na entrada e retirava na saída. Eu peguei essa época, não sei vocês. Eu não peguei isso não. Eu acho Mas... que eu já tinha saído da escola. Eu já tinha saído da escola nessa época. Também eu já peguei essa época. E, inclusive, tinha sempre aquela amiga que era amiga da tia, né? Que quando... Gente, eu não vou falar que, nossa, eu vivia cabulando, mas eu já cabulei algumas vezes, né? E assim era mais fácil. Então você falava assim, ai amiga, pega minha carteirinha, mas era tudo de boca também, ou do muro da escola, porque não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Então era confiando na amiga que ela fosse resgatar a sua carteirinha, porque também senão no dia seguinte você não entrava, e aí tinha que chamar o pai e a mãe e dizer, olha, ela deixou a carteirinha aqui, não veio. Como assim não veio? Saiu pra ir pra escola, não foi pra aula, né? Então tem isso também. E hoje? E hoje, acho que não tem mais nada disso, né? Hoje não tem escolas mais... que tem catracas. Sim. Né? Então, quando o aluno entra na escola, a entrada dele é registrada, né, por uma catraca e a saída também. Tem esqueci o nome. Tem o crachazinho, né? A carteirinha. Sim, tem cartões, é uma espécie de um cartão, que aí você passa e põe o cartão e aí registra a entrada. Né? Isso na escola particular, privada. Escola particular. Na escola pública eu acho que hoje tem assim, carteirinha. a escola pública, quando eu vou em escola pública, no dia de eleição, né? E eu voto na escola que eu estudei.
Então eu me assusto um pouco quando eu entro. Porque hoje eu vejo lá dentro, todas as portas têm grade, janelas têm grade, tudo é grade. Os corredores também, né? Os corredores são fechados que vão até o teto. Portão. A porta da sala tem um portão. Então, assim, tá bem diferente do que era, porque antes era tudo bem aberto. Apesar que no final da minha escolaridade, eu já estava em escola em que já tinha os portões. Então, por exemplo, deu sinal, você já tinha que entrar para sua sala e eles fechavam os portões dos corredores. E você fica lá dentro tendo aula com o portão fechado. Se pegar fogo ou alguém morrer, você ficava lá, refém dessa situação. Né? Lógico, a gente Mas isso por conta do quê? Da segurança que precisa hoje, né? Também. Que tá bem diferente do que era antes. E assim, também tem aquela questão do pessoal que ficava rodando pela escola. Então, assim, não tem pra onde ir. Se você não tiver no seu corredor, na sua sala, você não tinha pra onde ir, porque tá tudo fechado. Então, tinha os banheiros nos corredores, não tinha por que ir pra outra ala, né? Mas eu acho que essa questão também dos portões é segurança, porque hoje em dia chega um doido, invade a escola, né? Embora tenha câmera, hoje em dia tem uma certa segurança que antigamente não tinha câmera antigamente. Acho que se tivesse, ficava só na sala da diretora. E olhe lá. Não sei, né? Nem tinha. Hoje em dia, eu acho que na minha época nem existiam câmeras. Não, não tinha. Eu acho que não. Hoje em dia, geralmente a entrada é a mais segura. A entrada principal da escola. Então ali sempre tem um segurança, existe um portão ali e tal. E aí, a partir do momento que você está dentro da escola, lá dentro é livre. Não tem essa de porta, de corredor, isso nas particulares, né? Lá dentro você está num ambiente seguro. Então você está livre para andar na escola de acordo com a atividade de cada turma, das crianças. Agora, a segurança, ela tá ali fora. Na calçada para dentro. Né? Então, os pais estão tranquilos que seus filhos estão ali dentro e eles estão seguros no ambiente adequado ali. Sim. E a estrutura também mudou bastante, né, meninas? Porque antigamente tinha aquelas lousas enormes, né? Verdes, que a professora usava aquelas réguas de madeira para poder fazer as linhas. Eu acho que ela perdia mais tempo fazendo as linhas do que dando Depois essas lousas verdes evoluíram e elas passaram a ser quadriculadas, verdade. Então a linha já estava lá. Já estava lá. Era bom para matemática, era bom para usar linha, já estava tudo certo. Inclusive como ela era quadriculada, né? Dava até para fazer os números certinhos quadrados. Sim, a matemática era muito bom. Para os alunos também era melhor, porque a professora conseguia se organizar melhor na lousa, né? Então, em termos de posição, onde vai pôr o título, onde vai pôr o enunciado, os itens, onde vai pular a linha. Então, isso para as crianças menores até é bom, porque põe um xizinho ali, pula 3 linhas. Isso, e aí, então ajudava muito na organização do caderno do aluno, né? E isso, essa escola particular, né? Eu acredito que nessa lousa quadriculada. Eu já não vou poder opinar na pública, porque eu não sei. Porque assim, na pública, né? Porque assim, eu visitava, quando tava já trabalhei em ONGs, né? E visitava muitas escolas públicas, né? Eu nunca vi nesse termo também. Nunca vi também, essa quadriculada, tudo sempre foi aquela lousa lisa, né? De madeira lá, verde, às vezes até com uns buracos assim, e mesmo assim ainda usava giz. Só que hoje eu visito algumas escolas por conta dos alunos de reforço, né? Que nós temos na assessoria. Porque às vezes tem que falar com o professor, tem que dar uma devolutiva, né, da evolução da criança. E aí eu vi que já tem lousa branca, gente, já tem. Então assim, já tem quadro branco. Claro que as lousas ainda estão lá, não foram retiradas. Mas o quadro branco existe. Mas o quadro branco existe. Então o professor hoje tem as duas. Posso estar errado, se eu estiver errado alguém pode nos comentários aí corrigir, mas as escolas que eu visitei já tem o quadro branco, inclusive agora já tem até o retroprojetor para colocar a apostila lá na lousa. Eu achei isso bem legal, uma evolução. Claro que nós já tínhamos isso na escola particular já há algum tempo, mas eu entendo que depois da pandemia, eu acho que a educação aí da escola pública também deu uma boa evoluída. Eu como professora, eu peguei essa evolução, né? De antes escrever na lousa com giz, né? E de repente mudar. Então, assim, o cuidado que a gente teve que ter com a letra
porque o giz, ele é mais firme, e você faz uma letra pedagógica de uma forma mais fácil. O quadro branco, você tem que ter mais firmeza nas mãos, porque desliza. Então você tem que se policiar para fazer uma letra pedagógica, né? Então até pegar esse hábito, né? Então foi um momento assim, de transição mesmo, né? De se acostumar com o quadro branco. Na época da pandemia eu também estava dando aula, e aí a escola forneceu todo esse material, né? Forneceu lousa, caneta, apagador, tudo que a gente precisava, e aí a gente passou para a sala de aula dentro de casa. Nossa, que bacana essa escola, né? Eu tive que montar. Eu tive que montar a minha sala de aula. Eu recebi da escola que eu trabalhava lousa, caneta, apagador. Olha só, gente. Eu tive que montar. Eu montei um cantinho dentro do meu quarto. Inclusive, eu tive até que mudar meu pacote de internet, que a minha travava na primeira semana, que eu acho que os pais queriam me matar. Mas a professora não quer dar aula. Eu comprei cadeira. Então eu vou falar uma coisa, a escola que eu trabalhava também pagou o nosso pacote de internet. Não, gente, uma salva de palmas pra essa escola. Nós não vamos falar o nome aqui, mas, gente, tá de parabéns. Eu tive que fazer assim, não uma reforma, mas a compra de acessórios, né? Eu tive que comprar uma cadeira adequada, para eu não prejudicar, né? Então uma cadeira adequada. Eu já tinha uma lousinha, né, branca no escritório, porque eu usava para ajudar a dar aula para o meu filho, quando ele precisava, então eu já tinha essa lousa. E acessórios como tripé, para poder apoiar celular, porque eu usava o celular como apoio também nas aulas, pacote de internet, tivemos que mudar, né? Um notebook, tive que dar uma geral no notebook para ele funcionar, cabo de internet, né? Para chegar o Wi-Fi até o escritório. E tem uma coisa que foi bem interessante, porque os alunos não me ouviam direito com o meu notebook, não sei porque o áudio dele era baixo. Uma mãe de um aluno comprou um microfoninho lapela para mim. Olha. Pra eu usar na aula, foi bem legal. Ai, gente, que fofo isso, tá vendo? E aí eles passaram a ouvir melhor. Olha, tá vendo? Eu fui na raça, na coragem, acho que a Sandra também. Eu acho que é a realidade de muitos professores aí, que é na raça e na coragem. Mas ainda existe pessoas boas nesse mundo e que se importam com o professor. Mas assim, a escola, ela estava assim, no momento com um polo de segurança. Sim. Então eu tive um problema com a internet e com o meu notebook. Você podia. E aí eu pude ir até a escola. Então eu entrei em contato e eu falei, olha, aconteceu isso, e a escola falou, pode vir pra cá. Então enquanto eu não resolvi, eu ia para a escola. Então lá na escola eu tinha uma sala onde eu pudesse ficar com um computador, com acesso à internet. Acho que era até melhor do que em casa, né? Então, aquela lousa grande. Então eu tive um suporte da escola em relação a esse ponto, né? Eu acho bem bacana também essa colocação, porque assim, lá onde eu também dava aula, também já tinha a sala montada para os professores, e lá tem todo o suporte, né? Do pessoal que mexe com a gravação, tudo. Então, com certeza a aula ficaria bem melhor lá. Mas no meu caso era lá na Zona Leste, eu morava bem no comecinho da Zona Sul, então eu preferia dar aula de casa. Com certeza. Porque só ia eu pra escola, na verdade. Algumas vezes eu precisei ir, porque eu acho que com essa sobrecarga da internet, né, muitos começaram a cair, tudo falhar no começo, e aí eu tinha que ir, pra não ficar sem aula. Mas só dava eu na escola, então eu preferia dar aula da minha casa. Foram, assim, ajuda dos próprios alunos, né? Então, no começo, principalmente nos 2 primeiros meses, nós estávamos nos acostumando com a plataforma, né? Cada escola usou uma plataforma mais adequada e tal. E às vezes eu falava, gente, eu quero colocar um emoji. Como eles eu faço ajudavam, pra pôr um emoji? é verdade. Às vezes no chat, né? E aí eles ajudavam. Clique em tal lugar. Como é que você pôs esse fundo de tela aí, fulano? Eu quero pôr também. É verdade. Então nós tivemos uma interação assim, muito grande com os alunos, aprendemos muito, né? Com eles. Não, e fora que assim, viramos todos uma grande família, porque a gente estava dentro da casa de todo mundo, né? Então assim, às vezes falava assim, ô fulano, abre a câmera. Ah não, pronto, de pijama. Eu às vezes acontecia de ter avós
que Sim, muitos paravam estavam pra com a avó. assistir aula. Verdade. Então eu tava ali dando aula e tal, daqui a pouco eu olhava na câmera. Tinha um vovô lá, Tinha né, um vovó? vovô, uma vovó atrás da criança, a criança nem Aprendendo percebia. também. E tava ali assim, ó, prestando atenção na aula, É. querendo ouvir. Nós né? ficamos muito mais íntimos das famílias. É Sim, verdade, foi sim. bem E eu acho que bem acabamos legal. sendo também muito mais valorizados. Sim, Porque muitos os pais perceberam como era difícil como era trabalhar. difícil, É. como que era o nosso trabalho, a paciência. Sim. Né? Tinha pais que falavam assim, pelo amor de Deus, vai, Gente, a professora já falou. Gente, respeita a professora, ela quer Nossa, como falar. eles falam! Nossa, vocês estão de parabéns, viu? Olha, não sei como vocês aguentam, né? Não, e o interessante é que era assim, né? Eles respeitavam o horário do recreio, né? Do Aham. intervalo, onde a gente acabava desligando as câmeras e tal. E aí falavam assim, eles perguntavam, eu posso ir ao banheiro? É. E eu falava, daqui a pouco, deixa eu terminar a explicação. Aham, você vai. sim. E Era eles uma sala de aula obedeciam, real. Porque É. assim, eles estavam em casa, eles poderiam desligar a câmera e ir no banheiro e É. voltar e a gente não ia saber. Exatamente. Mas eles respeitavam, né? isso, Então, é. isso Muito foi bonitinho. muito bonito dos pais verem o quanto eles nos respeitam. É, Sim, sim, verdade. muito E bonitinho. teve a questão também de fazer as atividades com eles, porque a gente tá online. Então, assim, o pai tá lhe dando suporte para fazer atividade. Era Ele legal explica porque tudo. tinha os pais trabalhando home office, É, né? E aí tava na mesa lá, a gente via direitinho a mesa lá da sala de jantar, a mesa da cozinha, o pai de um lado, a mãe do outro, a criança do outro, os computadores lá, e a gente dando aula e eles trabalhando. E aí entendeu-se que não é tão simples assim da aula, né? Que tem toda uma didática, que se não é bem ensinado, a criança ela não vai aprender e tudo mais. E acho que houve uma valorização sim do professor. Fora que às vezes a gente ficava a mais no horário com aquele aluno que ou faltou ou não tinha uma dificuldade a mais. Sim, Então, a olha, gente dava fulano, tchau. fica aí que eu vou ficar com Isso, você. exatamente. É, Olha, deixa eu tchau ver pra nosso todo mundo até caderno. amanhã, mas fulano fica. Coloca o seu caderno aí na câmera. Isso, era bem assim. Deixa eu ver como você fez. Olha, essa letrinha aqui, vamos arrumar essa letra? Né? Entrava no assim mesmo. Jamboard, fazia Eu não entendi o que ele falou. o movimento da letra, agora refaça. Né? Então era um trabalho bem Ferramenta nossa, essa eu não conhecia. Né? Eu também não Jamboard. conheço essa ferramenta não. Olha, gente. Jamboard. Tá vendo? gente? Ela era uma espécie de uma lousa. Olha. Então você poderia fazer com o mouse, você traçava com o mouse e aí aparecia na tela. Então você poderia fazer o contorno da letra, o formato, e dava para compartilhar com a criança. Então você colocava uma havia ponta, você fazendo. isso, Como você se colocava você uma estivesse na lousa pontinha. mesmo. Isso, aí você chamava o aluno via e-mail. Então eu convidava o aluno via e-mail a participar. Então eu colocava uma conta ali no Jamboard. Aí eu falava, Eliane, você vai entrar agora, eu vou te chamar e você vai resolver essa conta. Então eu compartilhava a tela e aí você tinha o acesso à minha tela e aí você resolvia a conta e todo Que mundo pena que eu não via conhecia. você resolvendo essa conta. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. O meu era na lousa mesmo. É, na Ó, lousa. tá enxergando? Você tá vendo isso? Não, essa coisa de enxergar a lousa também foi complicada. Eu não usava a lousa. Eu usava a lousa que ficava atrás de mim para colocar mensagens. Então, cada semana eu escrevia uma mensagem diferente na lousa e era o meu fundo. Porque eu não usava a lousa. Eu usava para Não, correção, Jamboard. eu usava para correção Eu de usava o tempo conta, todo. essas coisas eu O usava. tempo todo. Mas eu compartilhava muito tela com eles e digitava que eles tinham que passar pro caderno e tal. Porque era muito difícil eles enxergarem direito a lousa. Então eu usei bastante o computador, digitando ali, compartilhando com eles e eles... Isso mostra, Sim. gente, a importância desse material pedagógico. É. Né? Então, como os professores se viram em cima daquilo que tem. Uhum. Né? Então, antigamente o professor só tinha um livro, o livro Só didático, a lousa e acabou. E é Né? E isso. depois um laboratório, alguma coisa assim. É. E hoje em dia, a facilidade que nós temos, né, de ter, além do livro e além da lousa, que continuam, né, a gente tem a possibilidade de um projetor, né, então a gente pode Tecnologia ao nosso projetar, favor. exatamente, projetar um livro na lousa e você Isso fazer é um muito gráfico, bom. por exemplo, É. né, em cima daquilo que os alunos estão vendo no livro, estão vendo na lousa, né, então isso é uma evolução. Não, É, que você fora tem o que- livro digital também, né? É. Então fica mais E fácil. fora que assim, a aula ela se tornou totalmente interativa, porque, por Sim. exemplo, eu estou falando da Era dos Dinossauros, aí a gente vai lá e assiste um vídeo da Era dos Dinossauros. Sim. Sim, Em tempo sim. real, no meio da aula. Antigamente a gente falava assim, olha,
lição de casa, assistir o filme e tal, né? Não era todo mundo que Pesquisar tinha sobre. acesso. Hoje Pesquisar não, sobre. você faz isso na própria aula. Na isso é própria muito aula. bom. E isso facilitou também a lição de casa, que muitos pais também não entenderam no começo, né? Sim, Nossa, começou lá na pandemia e se Começou lá na estendeu, pandemia, isso ficou. Exatamente. Então fica, nossa, mas quase não tem lição de casa. Mas por quê? Não havia a necessidade de fazer tantas pesquisas, fazer tantas coisas, porque a gente já tinha uma Trabalhava riqueza na na escola. sala de aula, né? Então Exatamente. a gente entendeu que a lição de casa a gente já sabia, né? Que a lição de casa é uma fixação do conteúdo, né? Para a criança fixar, né? Para ver se tem alguma dúvida. Aí a lição de casa não era mais uma cópia da sala de aula, eram Isso. coisas diferentes. Coisas né? diferentes, exatamente. Até de fazer vídeo, Sim, né? sim. Mandar vídeo. Gravarem, Uma vai maquete. apresentar um seminário. Isso, Mas né? tinha também aquelas questões assim, né? De alguns alunos pegarem coisas prontas na internet. Ah, Isso, sim, é. tem que ficar de olho. Então, Outro eu já plágio. tive- Ctrl-V, Isso. Eu já tive caso assim, de um trabalho, era de bullying, e eu pedi para eles fazerem o trabalho. Pesquisem na internet modelos e façam de vocês e tal. E aí aconteceu de uma aluna mandar um trabalho, eu olhei, analisei, dei nota, joia. Aí eu fui olhando os outros, passou uns 4, 5 trabalhos, quando eu olhei Outro de novo, igual. falei, ué, Eu já trabalho corrigi isso parece aqui. que eu já fiz. Aí eu voltei e encontrei. Então o que aconteceu? Uma aluna, ela viu o modelo na internet, ela copiou o modelo da internet. Mas ela que fez as flechinhas, ela escreveu, ela fez os quadrinhos, ela pintou, ela fez um Ela mapa sabia o que mental. tinha ali, né? Sim. A outra deu Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Do jeito que tava, Do foi. jeito que tava, ela copiou e colou e enviou. E aí, naquele dia, quando a aula acabou, eu falei, fulano e fulano, vocês ficam que eu quero conversar com vocês. E aí, aquela que tinha copiado, eu falei, olha, você viu o modelo e você fez. Então, eu valorizo por você ter feito a mão. Ela leu aquilo, Você poderia né? ter Ela- mudado alguma coisa, ter escrito algo que você entendeu com as suas palavras e tal. Mas não está tão ruim, porque você, pelo menos, você fez com a sua letra. Né? Sabe o conteúdo. Sabe o conteúdo. Eu falei, agora você deu Ctrl+C, Ctrl+V. Nem E aí sabe eu o que tá mostrei, escrito ali. eu abri, aí eu compartilhei a tela e eu fiz a pesquisa. Mapa mental bullying. E apareceram vários. Eu falei, olha o seu aqui. Né? Então eu mostrei. Então eu falei, olha, eu não vou aceitar esse trabalho, eu peço que você refaça. É que né? também existem estratégias se o professor descobrir se aquilo é um plágio, né? É. Se você digitar uma frase do trabalho no computador, no Google, vai aparecer. Vai aí, dica para os professores que querem saber se há plágio ou não no trabalho. do Escreve seu um aluno. parágrafo ali do trabalho no Google, pronto, aparece ele todinho. É. Parece. Mas então, aí a gente vai para uma outra questão também, que a gente vai falar também a respeito disso um pouquinho mais pra frente, que quando a gente chegar na parte da família. Porque assim, muitas vezes o aluno ele nem fez o trabalho. Foi lá o pai e a mãe que copiou, colou e falou, toma, entrega, pelo amor de Deus, entrega a criança. Né? Então, Isso não é muito bom. Isso não é muito bom. Então, assim, a tecnologia ajudou, mas também deixou um pouco preguiçosa aquela questão de, eu tenho que fazer o trabalho. Sim, sim. É como E eu não precisa falo- mais escrever, né? A folha de almaço. E assim, eu falo por experiência própria, por conta do meu filho. Às vezes eu vejo lá, ele tinha que entregar até um trabalho do handball. Aí eu olhei e falei, nossa, mas e aí, como que é o handball? Ah, mãe, tá aqui. Eu falei, não, mas tem que estar aqui. Antes de estar aqui, tem que estar aqui. Né? Você tem que saber pelo menos as regras. Tudo. É essa a intenção do trabalho. Dá uma lida, pelo menos, que eu vou te fazer umas perguntas. Então, assim, a gente estar atento a isso, né? Os Eu acho pais que- precisam dar uma supervisionada aí. E eu acho que essa questão assim do Ctrl+C, Ctrl+V, não dá mais pra gente ficar falando que, não quero. Né? Não tem muito o que fazer, mas a criança tem que saber o Tem conteúdo. que saber o conteúdo. Pelo É uma menos, questão assim, né? de explorar dos alunos o que eles aprenderam com aquilo. Então você fez o trabalho, tá aqui, ó, tá bonitinho, tá digitado, tá Uhum. copiado, não sei. Tá, então agora apresenta pra gente, não é pra ler, Isso. é pra apresentar. Então, O que trabalho. você aprendeu? Aí ó, o professor vai analisar o conteúdo que aquele aluno aprendeu, Sim. Se ele mesmo que realmente tenha sido- leu aquele trabalho. Exatamente, É. mesmo que tenha sido uma cópia. Né? Né? É porque o que importa é ele saber o que tá lá. Exatamente. E uma questão também importante, né, que antigamente era horrível, né, não sei se vocês lembram dessa época,
que o livro didático, né, era livro só, né? Material Sim. didático a gente chamava só do livro da matéria ou da disciplina. E aí a gente não podia escrever, e eram aqueles livros grossos, onde era só leitura, porque não podia escrever no livro, então as respostas eram no caderno. Você recebia o livro do governo, então você não podia escrever no livro, porque no próximo ano um outro aluno utilizaria aquele livro. Então tudo que você fosse fazer no livro, você tinha que passar no caderno. Nossa. Né? Então, Por isso que então ficava usasse assim, tanto você abria caderno. o caderno, tinha respostas, É. mas quais são as perguntas? Aí você tinha que ir lá no livro Isso. e ver quais eram as perguntas. Era bem difícil. Mas assim, eu cheguei a pegar Mas- professores que faziam a gente copiar a pergunta também. Sim, E eu copiava a existia. pergunta. Existia. Mas é melhor, porque o seu caderno fica, você abre lá, tem resposta. Mas o que é isso que tá aqui? Então é melhor até você copiar as perguntas. Mas gente, aí utilizava-se muito caderno, muito caderno. Muito. E aí, o que acontece hoje em dia? A gente não utiliza tanto o caderno, porque Não. já tem a apostila, que é Muito onde completa. eles resolvem ali. Então, assim, aí criou-se um problema de que o professor não era tão bom porque não utilizava caderno. Porque os pais dos alunos são aqueles que estudavam ali atrás. Sim. Que o caderno era utilizado o tempo, tempo todo, porque você todo. não podia utilizar o livro. E E mesmo que utilizasse o livro, não tinha espaço para resposta. Então você tinha que escrever muito mais no caderno. Muito Aí mais. hoje esses pais falam, mas essa professora não é boa, ela não escreve nada no caderno. Olha, o seu caderno tá em branco. Nossa, só tem É isso verdade. de folha escrito. Nossa, É. Mas é porque hoje a gente tem um recurso maior. Tecnológico totalmente É diferente. recurso de antigamente. tecnológico, o livro, a apostila, né? Tem material didático, tem É. espaço para você escrever. É. Então, por isso, você utiliza menos o Alguns caderno. livros, eles têm assim, questões para responder no caderno, no livro mesmo. E aí tem algumas questões que tem lá o desenho de um caderno. Sim, aí você passa E no aí caderno. aquela questão específica É. você vai fazer no, No caderno. caderno, verdade. Para português, por exemplo, geralmente a gente usa para produção de texto. Sim, sim. Né? Então o caderno acaba sendo utilizado para isso. Matemática, a maioria, você usa só o livro. São Sim. poucas atividades que você faz no caderno, a não ser assim, uma atividade de revisão, né? Que você faz no caderno. E muitas vezes você acaba colocando coisas impressas também. Sim, Para você agilizar, imprime porque muitas você coisas. precisa de uma agilidade para ganhar tempo, né, dentro daquela sua aula. Então você imprime uma revisão e o aluno cola aquela revisão no caderno impresso. Né? Sim, Então sim. aí a tecnologia sendo usada E também. também assim, mesmo no né? caderno. Hoje a gente tem muito mais conteúdo para passar do que era antes. Exatamente. Quando nós estudávamos era bem restrito o conteúdo. É. Então você tinha até mais tempo para dar aula. Sim. Hoje o seu conteúdo é bem amplo. No Né? entanto, E que o se tempo Então pegar... você precisa agilizar o seu tempo. No entanto, se você pegar a apostila, uma página é um assunto, na outra página, às vezes, É já outro é outro assunto. assunto. Então você tem que explorar aquele assunto da Explorar. apostila para não ficar só em uma página. Uma página. Mas mesmo assim você tem que estender o conteúdo. Então É. você precisa de maneiras para agilizar isso. E aí, até vai ser um vídeo posterior, né, que nós vamos fazer sobre as metodologias ativas, né, que inclusive, por exemplo, a gente vai falar sobre uma introdução, sei lá, da floresta tropical. A gente vai passar vídeo, a gente vai fazer cartaz, a gente vai sentar e fazer pesquisa. Então, assim, a gente não se prende mais ao caderno, nem à apostila. Então, assim, o assunto, ele já dominou de outras formas. Sim, tá ali, E a o apostila livro é o tá ali, a último. apostila tá ali Sim. para um norte. É. Mas não é que E às vezes aquilo lá vai existe ter que também a ser. interdisciplinaridade. Então você pega um sim. assunto e esse assunto você trabalha português, você trabalha matemática, você trabalha sim, história, geografia. história, E os alunos percebem isso. Sim, Porque eles acabam fazendo comentário. Nossa, Nossa, pô, a gente viu isso, a gente né? a gente viu isso em sim, geografia. Eu falei assim, É, agora é um outro lado disso, né? É verdade. Exatamente. É isso aí. Então, agora nós vamos falar do assunto polêmico, que são os professores, né? Antigamente, a gente falava, nossa, ela vem aquela bruxa, aquela horrorosa. Eu odeio Mas aquela vamos mais professora. longe, né? Na época da minha mãe, da minha avó, sei lá, a palmatória. né? Nossa, eu não peguei essa graça. A minha mãe pegou. Eu também não. Eu só peguei que cheira Eu cheira também não. parede. Ah, Cheira verdade. parede. Verdade, também. Mas Atrás isso do lixo, não é uma lá no crítica da época. É uma análise Isso, de como evolução. isso foi evoluindo. É. Né? Naquela época era o correto. E os pais E permitiam. os pais permitiam. permitiam. Então aceitavam aquilo as era correções que correto. eram feitas. Era né? assim que a disciplina era É.
feita na escola, né? Então, assim, não é falando mal do professor, condenando o professor. Não, aquilo lá é o que ele aprendeu, é o que ele passava. Mas graças a Deus isso foi evoluindo, né? Não é mais daquele jeito. Tudo bem que também a gente vai chegar num ponto em que evoluiu ao ponto de não ter mais limites, né? Sim, de o professor já não significar muita coisa na sala de aula. Sim. Mas antigamente o professor ele era detentor de todo o conhecimento. Todo Ele era poder um poderoso, chefão, falou pra falar, não podia discordar, não podia questionar. Inclusive tem uma charge assim, muito conhecida, né, que mostra justamente isso, né? Então, um professor entrega o boletim pro pai, o pai vê que a nota do filho foi ruim, e o pai olha pro filho e dá uma bronca no filho. Porque ele tinha que ter estudado, ele tinha que ter ido melhor. E aí, isso, tempos antigos. Nos tempos modernos, o professor entrega o boletim para o pai vê a nota ruim, aponta para o professor e dá bronca no professor porque o filho dele foi mal. Então são as visões diferentes, né, de hoje em dia em relação ao respeito, à valorização, né, em relação aos professores. Tá um pouco deturpado isso, né? Porque assim, não precisa exagerar de que o aluno pode tudo e o professor é o que tá errado e ele que tem que se organizar e que tem que dar um jeito. Não, porque está muito misturado. Tá. Né? Então, educação que precisa ser dada em casa... É em casa. Precisa ser dada em casa. E o que tem que ser na escola, é na escola. Mas hoje, isso tudo, a maioria, tudo foi para a escola. Sim. Né? Então, o professor tem que dar conta de muita coisa que não diz respeito a ele. Além do que, existem assim, alguns fatos assim, que os pais acham que podem ensinar os professores a como fazer. Como dar aula. Então, às vezes, numa reunião, às vezes até numa conversa informal, né, os pais falam, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assim. Né? E aí, eles muitas vezes não têm o conhecimento, né, a experiência da sala de aula, a didática, a vivência daquela turma em específico. Mas né? olha, eu vou dizer e aí a gente fala, olha, se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Sim. Eu acho que isso acontece até na assessoria pedagógica, né? Porque às vezes os pais chegam aqui porque assim, o professor ele não conseguiu na sala de aula, não por culpa do professor, né? Porque é por conta de uma dificuldade dessa criança. Tem as demandas da criança. Tem as demandas da criança e precisa de um profissional, né? Às vezes pegar essa criança separadamente, principalmente quando vem de escola pública, o número de alunos é muito alto e esse professor realmente ele não vai dar conta porque ele não é uma máquina. E aí quando chega aqui, às vezes os pais perguntam, né? Quanto tempo meu filho vai sair daqui lendo e escrevendo? É uma coisa que não dá pra saber. Não dá, porque assim, vai depender da ajuda da família, como essa criança é em casa, né? Vai depender de como está o emocional dessa criança, vai depender de como ele aprende. Se ele tem alguma demanda, se ele tem um déficit de atenção, né? Precisa algum avaliar tudo isso. E assim, tem crianças que entram 3 meses já saem alfabetizadas, tem criança que é 1 ano. E aí? E não é fast food, né? Eu vou fritar um pastel e tô pegando. Não. Isso depende da individualidade de cada criança. E às vezes acontece aquela questão assim, do pai e da mãe, fala assim, não, mas isso daí a gente fazia em casa. Poxa, se você fazia em casa, por que não teve resultado? Porque não é simples, né? O professor, ele tá lá, ele estuda. Ele estudou para aquilo, ele estuda, né? E ainda estuda, o professor não para de estudar. Ele no primeiro contato, ele vai analisar aquele aluno, ele vai saber o porquê, né? Vai investigar o porquê daquela dificuldade, né? O que está acontecendo. Tem que investigar a fundo o porquê aquilo acontece. Exatamente. E aí vai para um psicopedagogo, vai trabalhar isso, vai ver o diagnóstico, né? E tem que levar esse tempo, gente, pra você. Né? O professor sozinho não faz, os pais sozinhos não fazem. Sim, nós a precisamos escola estar sozinho, juntos. o aluno sozinho também não. Então é um trabalho em equipe. O aluno também querer aprender, ter o apoio dos pais em casa, né? Ter um professor, uma escola que também dê essa estrutura, esse apoio. Né? Então é um trabalho em equipe. A educação não é uma coisa isolada. A escola, a família e o professor, no caso, o professor da escola e o professor que está trabalhando com essa criança, ou o psicopedagogo que está trabalhando com essa criança, precisa estar
antenado e trabalhando igual, junto, né? Em prol daquela criança, trabalhando a mesma coisa, do mesmo jeito. Então você precisa ter reuniões com essas pessoas, conversar, chegar a um ponto em comum e ir trabalhando com essa criança para que ela possa evoluir. Porque se ficar só no professor particular ou só na escola e ninguém se comunicar, essa criança pode não evoluir ou pode demorar muito mais tempo para isso acontecer. Sim. Ou então, por exemplo, eu já tive casos de que a criança começou, né, na assessoria, foi alfabetizada, só que assim, o que o pessoal não se atenta? Que assim, a criança é alfabetizada com a letra de forma, só que no livro ela lê com a letra bastão. Sim. E aí no caderno ela escreve com letra cursiva. Então, assim, leva-se tempo para essa criança assimilar tudo isso. Sim, né? sim. A primeira fase é a alfabetização, que a gente fala pré-alfabetização. Tá ali, alfabetizada, mas ela não tá letrada. Sim. Há uma grande diferença entre alfabetizar e letrar, né? Que também é um vídeo posterior que a gente vai fazer. Então, assim, o pai às vezes chega e diz, não, mas ainda... Não, a professora reclamou que ele não evoluiu. Como que é essa evolução? Qual o tipo de evolução ela tá esperando? Qual evolução que ela tá esperando, né? 100% ainda não. E outra, como que esse aluno... Porque aqui na assessoria, né, com a gente, é assim, o aluno e nós só. São duas pessoas. Na sala de aula... Tem o professor e tem mais 40 alunos, tem mais 25 alunos. Como que é essa dinâmica? É totalmente diferente daqui. Sim. Então também tem que levar em consideração isso. Leva tempo. É uma questão de foco, porque quando o aluno está na sala de aula, tem Tem muitos os amigos, eu quero atrativos, né, conversar. para distrair. É um apontador que caiu no chão, sim. é uma moto que passou na rua, é uma outra sala de aula que passou no corredor, né? Então acaba tendo muitos assim atrativos para tirar o foco do aluno. Sim. E uma vez aqui na assessoria, o aluno não tem distração. É aquela hora que vai passar só ele e o professor. Ali, vai focar. E em alguns momentos ele lembra, nossa, eu lembro que minha professora falou isso. Né? Então, e a gente usa o material do aluno em cima do material que ele tem. Porque não adianta a gente trazer uma coisa de fora que ele tem uma realidade dele. Né? Então, a gente tem, em cima do material do aluno, a gente vai mostrar para ele que ele teve aquilo na sala de aula. Né? E que a gente vai focar para que ele aprenda na próxima aula, até na sala, ele vai falar, poxa, eu lembro o que a Kelly falou, eu lembro o que a Sandra falou, e a professora está falando também. Né? Inclusive isso aconteceu essa semana que passou, uma aluna falou assim, professora, tudo que você me ensinou caiu igualzinho na prova. Olha. Eu falei assim, mas a gente estuda em cima do seu conteúdo. O conteúdo da prova era esse. Que então, é pra você tirar a nota na prova, esse é o objetivo, né? Então, é mais ou menos isso, né, gente? Sim. E fechando, acho que o assunto do professor, que eu acho que, né, o mesmo professor que dá aula na escola pública é o mesmo que dá aula na escola privada. Então, a qualidade do professor, eu acredito que seja a mesma. Né? Uma questão de formação, né? O quanto os professores não param de se formar. Porque a educação ela é mutável, ela vai evoluindo, ela vai mudando. E o professor não pode muda continuar diariamente, com a cabeça lá da época do que fez o magistério. Né? Então nós fizemos o magistério nos ensinou a entrar dentro da sala de aula. Não preciso mais fazer nada. Né? E aí a gente tem que continuar no processo de formação contínua. Né? Para aprender coisas novas, se inteirar de tudo que está acontecendo com os alunos, com a família, com a escola. Né? Então é um processo de formação contínua. E conforme a demanda, né? E o professor que não fizer isso, ele vai ficar fora, porque não tem como acompanhar se você não estudar sempre. Exatamente. Então, eu, por exemplo, quando eu me vi na sala de aula alfabetizando, eu nunca alfabetizei. Eu sou uma professora formada, mas eu nunca alfabetizei. É bem diferente. É bem diferente, porque assim, você dar os conteúdos é diferente de você alfabetizar. Uma professora alfabetizadora é diferente de uma professora de formação normal. Sim. Então eu tive que me especializar, porque quando eu cheguei na sala de aula, eu falei assim, peraí, eu vou fingir que eu vou dar aula, eu vou me inteirar do assunto. E aí, quando eu fui fazer a pós em alfabetização e letramento, a gente acaba descobrindo a diferença entre alfabetizar e letrar, a gente descobre a diferença entre tipos de alfabetização e que até então pra mim era bebe, ovo. Tanto Kelly, que eu nunca peguei uma sala de alfabetização. Então. Porque eu não sou especializada em alfabetização. Então, eu não peguei sala de alfabetização. E
aí eu acabei, né, aquelas coisas, olha, esse ano você vai alfabetizar. Então é muito sem opção. Às vezes a gente até opta, né? A gente fala assim, ó, não quero 5º ano, porque um 5º ano já é um pouco mais elaborada a matemática, não sou tão boa com a matemática. Gente, o professor, ele, como a gente já falou, ser humano. ele não é detentor de todo o conhecimento. Exatamente. Né? Tanto que muitas vezes quando os alunos fazem alguma pergunta que eu não sei a resposta, eu anoto e falo assim, olha, vamos pesquisar. Então eu faço na hora. Hoje em dia a gente faz na hora. Sim. Né? Então, por exemplo, eu estava dando uma aula de história. E aí o aluno perguntou, mas que ano que foi que aconteceu tal coisa? Eu falei assim, peraí, não sei, vamos ver. Eu catei o celular ali na hora, pesquisei, foi no ano tal. Hoje em dia a gente tem essa liberdade. Tem essa liberdade de a gente falar. E os alunos já entendem que a gente não sabe tudo. Eles já entendem isso. E é uma forma também de ensinar o aluno como pesquisa. Né? Então, assim, no momento que você está ali com o projetor ligado e você está usando o projetor para mostrar a sua aula. De repente um aluno faz uma pergunta, né, numa aula de biomas, por exemplo, ele tem o nome de vários animais. Que animal é esse? Né? Eu falo, peraí que eu vou mostrar para vocês. E aí na hora eu vou lá e coloco o animal e mostro, e eles veem na hora. Então a gente mostra o quê? Formas de estudo, né? Que vai ser um assunto. Formas de estudar. Um próximo vídeo sobre formas de estudar. E é isso, gente. Então o professor, ele tem que estar sempre antenado, tem que sempre se especializar. E é isso, quando encontra novos desafios, você tem 2 opções. Ou você faz o seu serviço meia boca, ou você vai atrás. Ou você vai atrás do conhecimento, né? E aí a gente tem que estar sempre evoluindo, não adianta. Se é uma profissão que você não gosta de estudar, sai. E nem ler, sai. Não vai ser professor. Não vai ser professor, porque é leitura em cima de leitura, né? E é isso. E agora vamos falar um pouquinho dos alunos, né? Evolução dos alunos também, gente, porque mudou-se muito, né? Aquela criança que entrava muda e saía calada na sala, que não podia dar opinião de nada, que tinha que obedecer o professor, que é assim, ponto final, não existe mais. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu até sempre brinquei com os meus alunos, todos os alunos, né? Que eu dei aula, eu falava assim, eu gosto de aqui é democracia, gente, a gente está num país democrático. Então, assim, só que assim, não vamos confundir opinião e questionamento de uma atividade ou de uma questão da lição que está sendo aprendida com disciplina e falta de respeito. Né? Por exemplo, não é uma abertura do tipo assim, que horas que eu posso comer dentro da sala de aula ou que horas que eu posso ir no banheiro. Não, isso são regras. Chegou do intervalo, vai no banheiro, no meio da aula não vai sair, no meio da explicação não vai sair. Claro, terminou a explicação, tá ali fazendo uma atividade também não vai ser. E também existem as suas exceções, né? Não é 100% ninguém sai da aula para ir ao banheiro. Existe a necessidade de cada aluno, uma flexibilidade. Né? Mas eles precisam saber que existem regras e limites. Sim. Né? Então, existem os combinados que você faz com a própria criança. Então, assim, vai ser assim, assim, assado? Vai. Então, nós vamos seguir essa regra. Sim. E aí, e é importante para a formação do aluno ele seguir regras. Sim. Então, ele tem que entender que as regras são colocadas tanto na escola, como na casa, no futuro, quando ele for trabalhar em algum local. Que adulto ele será se ele não souber seguir regras e limites. Exatamente. Então, ele precisa entender, principalmente os pequenininhos, né? Começar a entender que existe uma regra. Na sua casa é assim, na escola é assado, na rua é assim, se você vai no shopping é de outro jeito, se está na casa da avó também existe a regra da casa da avó. Né? Então é importante essa colocação de regras para isso é a formação do ser humano, formação do ser humano, da personalidade também. Né? Mas olha, já enfrentei situações em que o aluno falou, não, mas a minha mãe falou que eu posso, né? E aí a gente tem que ter um jogo de cintura para dizer para essa criança, então, mas a sua mãe, ela está lá. Pode ir lá na sua casa, no serviço dela, dessa forma, aqui, essas são as minhas regras. Né, as minhas regras de acordo com que a necessidade da demanda. Não é porque eu simplesmente quero, é porque assim tem que ser para que haja uma coerência no trabalho da sala de aula, haja uma coerência ali da rotina. E fora que geralmente a gente discute essas regras com eles antes, né? Exatamente. E às vezes uma outra é mudada por conta do que foi conversado ali com eles. Tem aquela questão assim, né, fazendo um comparativo do aluno de antigamente com o de hoje em dia. Então, antigamente, o professor decidia, olha, você vai sentar aqui, porque aqui é melhor para você enxergar, porque você não fica perto do fulaninho que vai te atrapalhar e tal. E o aluno aceitava e acabou, né?
E chegava em casa, mesmo que ele reclamasse pro pai e pra mãe, que a É professora mudou de lugar, o pai e a mãe falavam, se a professora mudou você, é porque é melhor para você ali. Isso. Hoje em dia, o aluno chega na escola, na sala de aula e fala, minha mãe mandou você me mudar de lugar. Né? E aí você tem que ter aquele jogo realmente de cintura, de falar, olha, aqui na sala de aula eu vou decidir qual é o melhor lugar para você, porque eu estou com você aqui na sala, eu sei que tem outros amigos, então eu sei qual é a melhor posição para você. Né? Então isso existe uma diferença também grande nesse quesito, né? Sim. E tem aquelas mães que querem que os filhos sentem na frente. Não dá pra gente colocar todo mundo na frente. E a Então, a gente gente tem faz que priorizar, rodízio, e também tem que ter a prioridade. Tem criança que tem dificuldade para enxergar, tal, e ela não vai poder sair de lá. Então ela não vai participar desse rodízio, porque ela tem que ficar naquele lugar. Exatamente. Né? Tem criança que tem outros tipos de dificuldades, Que precisa sentar perto do auditivas, professor. ou precisa sentar numa parede, né? Não pode, ou tem que sentar no centro da sala. Então tudo depende da especialidade de cada E assim, os pais têm que entender que a gente sabe o que é melhor naquele momento, né? Sim. É a mesma coisa de repente, eu já tive situação onde eu tive que criar 5 fileiras, porque eu tinha 5 alunos que não enxergavam. Eles têm que ficar na Tem frente. que ficar na frente. Então assim, eu dei um jeito, a sala era ampla, aí o que eu fiz? Ficaram bem curtas as fileiras, mas eu fiz 5 fileiras. Né? Aí quando a gente vê que não há necessidade, a gente pega e aí, mas mesmo assim ainda tem famílias que insistem, eu quero que senta na frente, mas não dá pra sentar na frente. E a gente faz o rodízio pra poder ajudar, mas a gente sabe que é melhor neste momento, né? Neste Também, quesito. assim, existem faixas etárias em que as crianças têm uma discrepância muito grande de altura. Então tem crianças bem pequenininhas e crianças enormes. As enormes né? não vão poder ficar E aí, na frente. assim, se elas precisam ficar na frente, tem que ser na parede. Tem que ser na parede. Porque na parede ela não atrapalha, a altura da criança não atrapalha. Porque a criança olha bem na lateral, né? Então, se tem um grandão lá na frente, não vai atrapalhar em nada. Exatamente. E é isso, tem que, infelizmente é assim que funciona. Porque ainda eu já recebi questionamentos também de mas só porque eu sou alta eu tenho que sentar atrás por quê? Infelizmente Exatamente porque você é alta. entendeu? Vai atrapalhar a visão. Pensa, você tem que fazer a criança colocar no lugar do outro. Pensa se você fosse menor e tivesse um alto na sua frente. Como você ia fazer? Você ia conseguir enxergar? Não. Então, vamos pensar, você é grande. Você E dependendo da idade, a gente tem que mostrar mesmo. Vamos fazer o seguinte, olha, fulano, você senta aqui, você senta atrás dele. E aí, você tá enxergando? Né? Sim. Então, e se não tem ninguém maior do que ele, a gente pede para ficar de joelho na Sim, cadeira. fica de pé. Fica de pé. A gente mostra na prática, mesmo aquela situação para a criança vivenciar e entender. E aí ela entende daquilo. melhor, né? Exatamente. Isso é uma educação democrática, né? A gente fazer ele pensar e mostrar por que o que ele tá pedindo não pode ser feito, né? Antigamente não. Não, ponto final e é isso. Eu tô mandando e é isso, né? Eu mando aqui, eu sou professora, né? Então hoje em dia mudou-se bastante. Mas não é porque mudou-se que a gente não vai fazer ele entender que tem que ser daquele jeito. É do jeito que quiser, como que tem que ser. Não, a gente só mudou a maneira disso acontecer. Né? Pra entender que é melhor para ele aquela situação, né? Ele participa daquele processo, né? Não é imposto, ele participa. E a questão do estudo, né, gente? Antigamente o professor tinha que entregar alguma coisa, a gente fazia o possível e impossível para entregar na data, então se esqueceu, já dava aquele frio na barriga. Professor, por favor, deixa eu entregar. Fora Né? as pesquisas, Havia-se uma preocupação. Nós tínhamos que ir à biblioteca para poder fazer pesquisa. A Barça. Se você não tinha dinheiro para pedir para tirar cópia, você tinha que ficar lá escrevendo horas, na folha de almoço. copiando, né? Então os trabalhos nós fazíamos na biblioteca para pesquisar. Inclusive tem uma enorme, acho que ainda existe, a Amadeu Amaral. Sim, Sim, existe. Gente, eu adorava. Era lá que eu ia. Olha, gente, a gente tá velha. Somos experientes. Muita mais experiência. E hoje em dia existe uma facilidade muito maior. Né? O aluno pega um celular na mão. Ele pesquisa no celular. E ele vai lá e pesquisa. E cabe a nós, como professores, indicar as melhores plataformas. Sim. Né? Então, mostrar, olha, vai fazer pesquisa? Então, a gente indica sites adequados para isso. Onde vai fazer isso. Por quê? Da mesma forma que a internet ajuda, ela também pode atrapalhar. Muito. Né? Então,
Então, o aluno não basta ele simplesmente chegar no Google e digitar uma palavra-chave, que pode aparecer outras coisas vinculadas àquela palavra que não tem nada a ver com o conteúdo que o aluno precisa pesquisar. Ele vai lá, entra, copia e cola, já é. Nem viu que copiou. E é isso, né, gente? Essa questão dos alunos também de não fazer lição de casa, ai, gente, era muito difícil, porque a gente precisava compor a nota do aluno, né? Assiduidade, de não estar faltando nas aulas, a lição de casa, trabalho e prova. E às vezes só tinha nota da prova. Não era assíduo, porque vivia faltando, não entregava trabalho, não entregava... E a gente... Hoje fica correndo atrás da família. Sim. Né? Pelo amor de Deus, Você me entrega pode alguma fazer coisa. isso. Seu Seu filho ainda não entregou tal atividade. Aí a gente chega ao ponto de fazer situações assim. Por exemplo, o aluno tem uma aula de educação física. Olha, hoje você não vai para a educação física. Você vai Você tem ficar que terminar aqui, umas você vai atividades. fazer o mapa que você tinha que ter feito há 2 semanas atrás. Você vai ficar aqui fazendo. E aí depois ainda vem a reclamação que o filho não fez a aula de educação física. Né? Então, assim, existe eu acho que essa é a parte triste. Está precisando aí, urgentemente, uma conscientização de vamos ajudar o professor também. Né? Vamos pensar Salvem que a professora. o meu filho precisa aprender as coisas, entender como funciona o mundo, né? E isso é pro bem dele. Então eu vou também reforçar isso. Exatamente, porque aí ele se torna um adulto totalmente permissivo, onde ele não tem responsabilidade e vai chegar e não vai durar na empresa. Porque ele está acostumado a receber só sim. Sim. E o mundo E adulto... ter alguém Cobrança, por trás não aguenta protegendo. cobrança. Né? Aí a criatura cresce, vai para o primeiro emprego, o primeiro não que recebe, Já fica não frustrado, mais, não quero né? mais. E aí vai querer o quê? O papai e a mamãe vai na empresa falar pro chefe, não dar bronca no filho Não dele? tem como, né? Não Então a tem. gente precisa se conscientizar Que eles que a gente tem que preparar nossos filhos pra para o sociedade. mundo. E a frustração é necessária. A frustração Muito, é muito. necessária. Porque lá na frente ele vai ter muitas frustrações. E aí ele não vai saber lidar com isso. Exatamente. Então, E aí é aquele adulto que entra em depressão, que começa a ter problema, né? Que vai pro... Crise de acha que está ansiedade. sendo perseguido. E aí começam outros problemas. Outros Então problemas. vamos trabalhar agora para que lá na frente Ele Não faz consiga bem, se desenvolver. não também é bom. Isso mesmo. E por último, as maravilhosas famílias. dos Olha, nossos alunos. nós temos vários tipos de família, né? Tem aquela família ainda hoje que tá lá junto e trabalhando junto. E isso funciona muito bem. Muito bem. Para a criança, para todo mundo. E também tem a família que a gente até estava falando sobre isso, que não sabe, que permite, que não Mas faz que é o resultado. Tem mais assim, que a gente entende que eles se esforçam demais para trabalhar, para dar o melhor pro filho, mas de repente ele acha que dar o melhor pro filho é um iPhone novo, é um tênis de marca, é sempre falar assim, e de repente a criança só quer até ouvir um não. Porque ela quer o pai ou a mãe perto dela. Ela não quer o telefone e o celular, ela quer o pai ou a mãe ali do lado orientando, e não o celular orientando. Né? Então, os pais precisam estar mais atentos a isso, né? A dar essa atenção para o filho com qualidade, não é quantidade. Você não precisa deixar de trabalhar e ficar o dia inteiro lambendo seu filho. Mas é assim. Meia horinha que você qualidade, dedicar a ele. É aquele Às vezes é o momento que você suficiente. senta, você deixa o seu celular fora, né? Para não interromper, porque a gente sabe que interrompe, né? E, filho, vamos lá, o que você É o quer? seu Vamos momento com brincar. seu filho. Você está brincando de quê? Ou o que você está assistindo? Eu vou sentar e vou assistir junto com você. Me explica Vamos quem montar é esse esse personagem. quebra-cabeça, vamos fazer a lição de casa. Exatamente. Né? Senta para fazer a lição de casa. É um Nossa, tempo que de legal. qualidade. Me fala sobre esse assunto que você aprendeu. Tá? Exatamente. Então você precisa ter qualidade, não quantidade. E outra coisa, o pai que chega, o pai ou a mãe, né, que chega e busca isso da criança, vai fazer com que a criança preste mais atenção na aula. Porque o pai Peraí, vai deixa eu perguntar. prestar atenção aqui que meu pai vai perguntar e eu preciso contar pra ele o que eu aprendi hoje. E ele gosta de Né? fazer isso. Gosta. Gosta de passar aquilo para a família. Ele gosta.
É que assim, no caso da Eliane, os filhos já cresceram, né? Graças a Já Deus. tá nos netos. A Sandra também, o Arthur já tá grande, né? O Leonardo e o Arthur ali quase na mesma idade, Sim. né? Mas, por exemplo, antes eu trabalhava bem menos, né? Trabalhava na escola, então tava ali, já tava ciente do que ele tava fazendo. Hoje não. Pela primeira vez ele tá em um ambiente escolar e eu totalmente fora dessa realidade. Eu me sinto perdida. Então hoje eu posso dizer como mãe que eu me sinto perdida, porque assim, ele tá numa escola e eu não sei o que acontece. Geralmente quando você dá aula na mesma escola que seu filho estuda, você sabe até como ele respirou. Tudo, você sabe Né? tudo. Kelly, olha, já chegava no WhatsApp. Ou então no megafone. Por favor, professora Kelly, comparecer à coordenação. Eu, gente, meus alunos já falavam assim, olha, Ih, o seu filho entrou. Ah lá, estão me chamando de novo. Então, assim, tem o lado bom e o ruim, né? Que eles, de certa forma, estão mais visados. Mas a gente tem o controle ali. Eu sei se fez a lição, porque se não fizer a prova, vai me contar. Exatamente. Porque minha Você amiga tem e o colega de acesso à pro, trabalho. né? A gente acaba tendo acesso à pro e perguntar. e pegar Coitados, né, informações, gente, dos né? nossos filhos. Então, Meu filho, ele achou um alívio quando nós ficamos em horários diferentes. Já é o começo, Já né? era um pouquinho mais de liberdade, mais de né? liberdade. Porque enquanto era no mesmo horário, ia comigo e voltava comigo. A partir do momento que ficamos em horários diferentes, ele achou um alívio e ao mesmo tempo serviu de maturidade para ele. Ele amadureceu demais, porque eu tive que ensiná-lo a andar sozinho na rua, né? Então ele teve que sair da escola e vai para casa do meu pai. Então ele aprendeu, eu tive que ensiná-lo a andar sozinho, ter todos esses cuidados na rua. Hoje ele anda o bairro inteiro, por lugares que eu que sou daqui do bairro não conheço e ele conhece porque ele anda tudo. Né? Então foi um aprendizado, né? Então é uma questão assim da família também saber soltar, né? Dói no coração, a gente fica aflito, mas é necessário. Meus filhos não passaram muito por isso, porque eles não estudaram muitos anos em escola que eu trabalhei eles, mas eu tinha época que eu tinha cada filho numa escola. Eu tenho 4, cada um era numa escola, eu tinha que sair de madrugada para deixar todos na escola, mas tudo bem. E eu percebi uma coisa assim, isso que você está falando, da gente tem que ensinar o nosso filho a se libertar, a sair para o mundo. Teve uma vez que meu filho foi na casa de um amigo, ele tinha 14 anos, na casa de um amigo, e aí precisava comprar o pão lá para eles tomarem café, e a padaria era do outro lado da rua, era na mesma rua, atravessar a rua. Aí o meu filho, né, como já tinha muita coisa fora, ele falou, então tá, a gente vai lá. Ela, não, é perigoso. A mãe dele falou, não, é perigoso? Não, é só atravessar a rua. Não, pode deixar que eu vou. E aí, durante o café, eles começaram a conversar, né? E meu filho falou, não, eu faço EMESP, que é Escola de Música do Estado de São Paulo, lá no centro, e eu vou sozinho. Você vai sozinho? Vou, no começo minha mãe ia comigo para eu aprender, depois eu comecei a ir sozinha. Sim, você tem. Eu ficava no começo muito preocupada, porque é lá no centro, mas não tem como eu acompanhar ele 3 vezes por semana lá. Eu também trabalhava, também fazia minhas coisas. Então eu tive que ensinar ele para ele ir. Então assim, são coisas necessárias. São coisas necessárias. Claro que assim, há condições. No caso do Léo, ele tem um déficit de atenção, gente, que ele vai na padaria e ele perde o dinheiro no meio da rua. Já aconteceu. Não, são casos e casos. Mas, por exemplo, ele vai na padaria, né? Ele vai no mercadinho, mas ele ainda fala assim, mãe, mas aonde é? Ele entra em desespero. Aonde é? Se for a Vitória ela vai pro Ceará sozinha, que ela volta, tá tudo bem. Então assim, a gente tem que ter essa questão jogo também, de cintura. saber até onde a criança pode ir. Mas assim, também já tô ir soltando libertando também. da maneira correta, né? Tem que ter mais cuidado, tem que E ensinar orientar mais, mesmo, orientar olha, mais. se falar com você na rua, você não responde, sai correndo. Vai usar o celular, entra no estabelecimento comercial. Mas jamais pega o anda celular com na mão na rua, né? entendeu? Mas isso é importante. É uma questão assim, de importante passar isso. segurança, né? Então, o meu filho, ele aprendeu a andar sozinho na rua aqui no bairro. Sim. Eu moro próximo de Diadema, então ali ele não vai. Ele não gosta de andar ali, porque ele não tem o hábito, Não foi acostumado. não foi acostumado de andar na região. E aí teve uma situação assim que ele estava em casa, e era um período assim de férias, e eu estava trabalhando num outro local, e ele estava em casa sozinho.
E aí surgiu uma situação de que ele precisava levar o cachorro para tomar banho. E era na Cobase, lá perto de casa. Então eu falei assim, ou você leva o Spike, ou você leva o Spike. Não tem outra opção. Você, é a mesma rua que você atravessa no bairro da escola, que tem um farol e uma faixa de segurança, aqui também tem um farol e uma faixa de segurança. Você vai atravessar na faixa, né? E aí ele teve que ir, ele teve que enfrentar, né? Então eu tenho certeza que ele deve ter sentido um frio na barriga, nervoso, Sim, assim como um nós. medo, porque por mais que seja o bairro de casa, não é um bairro que ele estava acostumado a andar, né? E ele teve que enfrentar. E foi. E é importante. E aí foi muito importante, porque ele observou coisas que ele não tinha visto, como atravessar uma rua, como andar. Ele falou, olha mãe, isso tem uma loja assim, que a gente passa de carro e não percebe. Nem que você tenha que ir atrás sem ele saber. É. Pra você saber o que ele tá fazendo, como ele está fazendo, pra você se sentir mais seguro no começo. Você vai ver como é que ele tá fazendo. Verdade. Mas ele não pode saber, porque aí perde o objetivo da liberdade, né? Eu nunca cheguei a fazer isso, não deu tempo. Eu ainda tô soltando aos poucos, eu confesso que eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu morro de medo dele se perder e ele não saber voltar, porque ele entra em desespero. O que eu tenho é muita confiança no meu filho nesse sentido. Porque ele me conta. Sim, Então, sim, nós isso é criamos uma confiança, né? Então, tudo bem, você tá livre, você vai andar, ele fala assim, mãe, hoje eu não vou almoçar, não vou, eu vou andar. E aí ele tem o cartãozinho, o dinheirinho dele no cartão, e aí ele para em algum lugar para comer alguma coisa e vai andar. Então, e ele me conta, chega no final da tarde, mãe, hoje eu fui e andei em tal lugar. E aí, um dia que me deu mais um medinho, quando ele disse que andou até a Anchieta. Nossa, ele andou bastante. muito. E aí ele foi e ele falou, mãe, quando eu cheguei ali embaixo, eu lembrei que aquela pracinha, que às vezes a Larissa brincava, ele ficava ali, a minha sobrinha. E aí depois ele falou, eu conheço essa avenida. E quando ele chegou na beirada da Anchieta, ele falou, se eu seguir reto aqui, eu vou chegar no Açaí. Só que aí ele olhou e falou assim, não, mas acho que aqui eu não vou. Aqui é meio perigoso. E aí ele voltou. E aí eu falei pra ele, então nós vamos fazer o caminho que você fez. Na volta, eu peguei o carro e fomos fazer o caminho. E aí eu expliquei pra ele, ó, você chegou até aqui. Até aqui você tá num ambiente residencial, tem a Unip, que é a faculdade, é um lugar movimentado, né? Agora, a partir do momento que você pega a avenida, já é outra história. Então, olha, aqui tem um acostamento. Aqui não é lugar de andar a Não pé. é lugar. Eu falei assim, então tudo bem, tem um acostamento. Você tá andando pelo acostamento, vamos acompanhar o acostamento. Eu fui devagarinho na direita, mostrando pra ele. Chega uma hora que o acostamento acaba e é o rio. E aí você vai fazer o quê? E aí? Você vai andar na pista? Né? E ele foi mesmo, mãe, e tal. Então, é questão de quê? De você mostrar, orientar. Orientação é tudo. Porque no que você orienta, a criança ganha confiança e você tem que ter confiança no seu filho que ele vai fazer. E hoje em dia é muito importante seu filho confiar em você. E você confiar no seu filho. Exatamente. Então, você precisa arrumar uma forma de adquirir isso verdade. na família, né? Se o seu filho te conta uma coisa e você cai em cima dele, deixa de castigo, e acabou. Ele não vai mais falar com você nada. Para que vai falar? Agora, se ele te contou alguma coisa que não foi legal, e você sentar com ele, né? sentar com ele, conversar com ele sobre aquilo, mostrar os prós e os contras daquilo, fizer todo esse caminho, a próxima vez ele vai te contar de novo. É verdade. Mas se você quebrar isso, já era, ele não conta mais. É verdade. E eu acho que essa questão também da gente soltar, acho que é uma questão assim muito mais da família do que da criança, né? Porque você vê, ó, ele se deu super bem. E o ano passado o Leonardo foi para uma escola pública. Imagina! Nunca foi, né? Nunca. É completamente diferente. Eu imaginei, eu chorava, porque eu imaginei que ele fosse apanhar. Falei, vou espancar meu filho, com aquela carinha de inocente, né? Que não tem a malícia. É porque a gente também tem a visão errada das coisas. Exatamente. A gente não tem aquela experiência. Quando a gente não tem a vivência, a gente tem um preconceito sim, né? E que você vê depois que não é nada daquilo. E aí você fala, nossa, como que eu fui capaz de fazer isso? Hoje eu deixaria meu filho estudando em escola pública e tá tudo bem. Por quê? Porque eu vi que a realidade não é tão complicada assim. Então ele foi pra escola, eu segui ele esse dia. Ele foi sozinho porque era próximo de casa.
E foi um momento de transição, saindo de escola e montando assessoria, né? E aí eu falei assim, não, eu vejo isso depois, então você vai terminar o ano, foram 6 meses só. Você vai terminar o ano aqui, pertinho de casa, tá tudo bem, depois o ano que vem a gente vê. O que a gente vai fazer? E aí eu tava focada na assessoria, e aí ele foi. E a família toda, você é louca, não sei o que. Eu falei assim, gente, vamos ver. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, né? O ano que vem eu vejo se eu tiro ele da escola pública, mas ele vai ficar esse ano lá. E aí, porque assim, também foi tudo muito de repente, né? De repente eu já não estava mais na escola. E aí, ele foi. Aí os amigos, os vizinhos que estudavam na escola próxima vieram chamá-lo. Aí ele falou assim, mãe, eu vou pros meus amigos. Eu, oi, amigo? Primeiro dia já tenho amigo. Eu falei, nossa. E aí eles foram numa alegria e eu seguindo. E o pessoal, para de seguir o menino. Eu falei, não, vou seguir pra ver se ele vai entrar. Se não vai acontecer nada, se ele não vai apanhar até lá. Aí fui seguir ele e tudo. E ele com aquele jeitinho cheio de material, sabe? Aquele óculos. Entrou. Aí eu falei, agora eu não sei mais o que tá acontecendo lá dentro. Mas vou esperar na hora da saída. Esperei ele, mãe, que mico, sai daqui, mãe. Eu, não, filho, foi só hoje. Então, assim, ele ficou 6 meses na escola pública. E né? hoje o seu preconceito é outro. Não tenho nenhum, na verdade. Eu acho que, inclusive, por mim, ele estudaria, viu? Escola pública. Porque, gente, existe esse estereótipo de escola pública. Exatamente. Né? E quem dá aula na escola pública, dá aula na escola particular. Os professores Então, são os excelentes, mesmos maravilhosos. professores. Mesma formação. Então a gente precisa tirar esse estereótipo da nossa mente de que, não vai nunca pra escola pública porque lá não tem como. Claro que ainda há uma discrepância, mas aí é que eu falo, é por conta da família. Porque a gente foi para uma vertente onde a família permitiu tudo. Então, assim, há muita briga dentro da sala de aula. Por exemplo, ele me contava algumas histórias, eu tipo, mãe, você não sabe. Levaram uma garrafa de refrigerante para a sala de aula, furaram com faca. Meu Deus. E aí começou a espirrar em tudo, espirrou no professor, o professor ficou bravo, tudo. Há muita indisciplina. E aí é a hora que você tem que confiar no seu filho e na educação que você deu para ele. Exatamente. Né? Eu teve um caso do meu filho, quando era menor, ele ia muito na casa de um amiguinho e a mãe tirou o carro da garagem para deixar a garagem livre para as crianças brincarem, aquelas garagens fundas assim, né? E aí tinha um sofá que ficava no canto ali da garagem e a mãe falou, não quero que pulem no sofá. E tudo bem. E eles brincando, daqui a pouco o filho, né, o menino que morava na casa, pulou no sofá e vem, Arthur, vamos pular. E ele falou, não, mas a sua mãe falou que não era para pular. Né? E aí ele pegou e falou assim, não, mas pode vir pular. Né? E a mãe estava ouvindo a conversa. De cima ela viu. E aí o meu filho falou assim, na minha casa, quando minha mãe diz não, é não. Olha, tá vendo? Então, quer dizer, ele estava respeitando o que eu tinha falado E o e que a mãe ele respeitou o que a mãe do colega falou. Né? Então, isso, a partir daí você fala, nossa, tá dando né? certo. Tá dando certo. é. Né? Então, assim, essa comunicação que a gente acaba tendo com as pessoas que estão próximas do nosso filho, que a gente não tá vendo, é muito importante. Porque a partir do momento que a mãe do amiguinho dele me falou isso, eu falei, meu Deus, eu posso confiar no meu filho. É fora Né? de casa que você vê se tá dando certo. Exatamente. Não é dentro de casa, Não é é fora. dentro. É verdade. Né? E quando você percebe que a criança, a gente tá falando dos nossos filhos, porque a gente tem conhecimento de casa. Mas isso para alunos também. Sim. Né? Quando eles são chamados para ir na casa dos outros, é porque eles são muito bem-vindos. E se eles são bem-vindos, é porque eles se comportam, né? Eles são bem-quistos, né? Eles têm uma educação. Né? E isso é importante. Né? E pra encerrar, eu acho que essa questão do estar junto mesmo, né? Jogar com eles. Jogos de tabuleiro, acho que ainda é super válido. Separe um tempo para estar junto. dia, Não precisa ser, né? Não precisa ser o dia todo. É. Uma horinha que Fazer você ficar lá, tarefas em que ela casa. seja útil. Fazer tarefas junto em casa. Colocar para lavar uma louça. Colocar para fazer um bolo ajudar junto. a fazer as coisas Fazer dentro de uma casa. comida. Ajudar a né? colocar a mesa, tirar a mesa. Tirar a A limpar o mesa. quarto. Isso não é trabalho infantil, isso Não. é educação. É educação. E cria uma responsabilidade, porque a casa também é dele. Sim. E ele tem que colaborar, seja Sim. recolhendo o cocô do cachorro, trocando um tapete, É. arrumando a própria cama, né? Sim. Então são responsabilidades, Sim. né?
Isso é muito importante. E não deu tempo de fazer a lição, fala assim, ó, quando eu chegar eu vou ver a sua lição pronta, porque a lição de casa também, né, gente, é do aluno. Sim, não é sua. obrigação do pai e da mãe fazer. Depende também da idade da criança, você precisa acompanhar mais ou menos. Sim, mas... O pai tem que supervisionar. Então fez, eu vou ver, tá errado, então agora nós vamos arrumar juntos, mas a criança foi lá fazer, porque a gente entende que é um conteúdo que já foi dado. Sim. Né? E é isso, né, gente? Até uma Espero que vocês tenham próxima. gostado e até a próxima. Aguardem mais informações. Tchau.